Os crentes que dão glória a Deus. Já chegou o povo pentecostal aqui nesse lugar? Oh, glória! Aleluia! Olha o irmão para o teu lado assim, irmão. Te prepara. Deus já está falando contigo desde o início do culto e vai continuar falando até a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados. No Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Meus amados irmãos, estão encontrando, nos colocando de pé nessa palavra do Senhor. Se você perceber que tem algum irmão do teu lado que não tem um exemplar da Bíblia, se achega a ele, se achega a ela. Se você vê que tem algum irmão que está com dificuldade, ajuda para que todos possam participar da bênção, da leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Só quem encontrou diz amém. Amém. Então podemos ler? Glória a Jesus. Diz assim, versículo 14, do capítulo 17 de Mateus. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentai os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus respondeu, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Aleluia. Irmãos, que você soubesse o valor que tem a tua oração, se você entendesse o valor que tem o teu louvor aqui nesta noite, se você tiver, meu querido, a fé, como esta palavra está nos descrevendo nesta noite, você vai poder viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Feche os teus olhos e faz uma oração pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, amar a tua amada igreja, que leu a tua palavra foi linda, Senhor, e agora será exposta. Senhor, fala profundamente aos nossos corações aqui neste lugar, Senhor. Senhor, não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma maneira que entramos. Não queremos estar aqui apenas rotineiramente, mas queremos sair daqui, aleluia, cheios da tua presença. Queremos sair daqui renovados.
Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Fique em espírito de oração, irmãos. Porque eu creio que Deus tem algo tremendo a falar nos nossos corações. Mas essa passagem que nós acabamos de ler relata um dos milagres de Jesus, onde ele expulsou o demônio da vida daquele jovem que estava deixando louco. Aquele jovem estava sendo perturbado por uma legião de demônios. E Jesus expulsou os demônios daquele jovem. Isso é só um dos milagres de tantos que Jesus fez. Tanto que o apóstolo João diz que se fossem descritos todos os milagres que Jesus realizou, faltariam livros para contar. Aí vocês perguntam, mas irmãos, por que você escolheu esse milagre especificamente? Tem outros que parecem ser tão extraordinários, tão mais extraordinários, tão aparentemente aos olhos humanos melhores. Eu quero te dizer que talvez para você esse milagre não tenha tanta relevância, mas para a vida daquele pai que estava orando, só Deus sabe quanto deu por aquele jovem, só Deus sabe a alegria daquele pai de quando viu o seu filho liberto e servindo a Deus. Eu quero te dizer da parte do Senhor. Talvez algumas pessoas achem que o que você está buscando parece ser algo pequeno. Talvez quando você foi contar o testemunho, assim, irmão, foi só isso, irmão, que Deus fez na tua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que só Deus sabe o preço que você pagou para poder receber essa vitória. Cada vitória que você serve, cada vitória que você recebe da parte do Senhor, só você sabe o preço que você pagou para receber esta bênção. Só você sabe o preço, as noites orando, os jejuns, as orações, as vigílias que foram pagas para que esse milagre chegasse nas tuas mãos. Então eu quero te dizer da parte do Senhor. Eu não sei qual milagre você está buscando aqui nessa noite, mas não existe milagre pequeno e milagre grande do nosso Deus. Deus, Ele vai salvar, vai libertar, vai curar, vai fazer coisas tremendas ali neste lugar. Irmãos, ali o que me chama mais atenção nesse milagre é porque o pai daquele menino chega para Jesus e diz: Jesus, pelo amor de Deus, liberta, ora pela libertação do meu filho, para que ele seja liberto, porque os teus discípulos já foram orar e os demônios não saíram. Aí você se pergunta, por que pessoas que andam com Jesus, que estão com Jesus, que por onde Jesus vai, por onde Jesus anda, está aprendendo, está sendo ensinado pelo menos, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E aí depois que o milagre aconteceu, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus olhou para eles e foi bem fácil, que isso é por causa da pequenez da vossa fé. E ele disse mais, no finalzinho ele diz: esta casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Às vezes, quando nós lemos esse versículo, nós temos a tendência de imaginar que Jesus estava falando do menino que estava endemoniado. Mas se você analisar pelo contexto da palavra, Jesus estava sós com os discípulos. Eles perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus falou que é por causa da pequenez da fé deles, e que essa casta só sairia com jejum e oração. Jesus não estava se referindo diretamente ao menino. Jesus estava se referindo aos próprios discípulos, que eles estavam com a fé minúscula, praticamente inoperante, e que se eles queriam ter uma vida de fé, uma vida de milagres, eles tinham que estar nessa comunhão. Sempre Jesus diz: olha, olhai e vigiai, para não caíres em tentação. Tem pessoas que têm talvez não sei quanto tipo de fé, irmãos. Assim como os apóstolos, eles estavam andando com Jesus, vendo os milagres que ele realizava, mas quando chegava a hora deles orarem por alguém, aquele demônio não caiu, por terra não saiu daquele jovem, por causa da pequenez da fé deles. Eu vou te dizer algo da parte do Senhor aqui neste lugar. Deus não te trouxe aqui para você ser apenas um telespectador de milagres, mas Deus trouxe para você ser um agente de milagres também. Deus não usa apenas um pastor, Deus não usa apenas um pregador, um levita, um dirigente. Deus quer usar a tua vida dentro da tua casa, dentro do teu trabalho,
milagres e de fé, mas é muito legal, maravilhoso esse lindo Jesus. Quando você chega para alguém que está passando por um problema, uma dificuldade, e você diz: irmão, tenha fé que Deus ele vai te abençoar. Mas quando as coisas acocham dentro da tua casa, é aí que Deus está provando aonde está a tua fé. Você está apenas seguindo Jesus? Você está sendo apenas uma testemunha ocular, ou você está sendo verdadeiramente um agente de milagres, a qual Deus te levantou? Jesus não escolhe os seus discípulos, irmãos, não escolheu a mim e a você para estarmos aqui sentados ali nessas quatro paredes. Deus nos chamou, irmão, assim como ele fez com Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua tenda. Abraão, olha para o céu. Tu consegue contar as estrelas, tu consegue contar o número de areia, de grão de areia, mas Senhor, eu não consigo, pois assim será a tua descendência, Abraão. Deus está hoje tirando pessoas do comodismo, de dentro da tenda do comodismo, e está dizendo que grande é o ministério e grande é a obra. Deus está te dando uma injeção de fé, porque Ele vai te usar. Deus não usa só o pregador. Jesus queria que os discípulos também tivessem essa mesma fé. Ali, pouco antes desse acontecimento, o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho ali nas bodas de Caná da Galileia. E eu acho lindo quando Jesus ele fala da seguinte forma: lá no Evangelho de João, diz que quando Jesus transformou a água em vinho, foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que os discípulos passaram a crer em Jesus. Aí eu fiquei pasmo, porque eles estavam seguindo Jesus, mas até aquele momento eles não criam no mestre ao qual eles estavam servindo. Será que eles estavam em mente que era apenas um oba-oba? Era apenas uma brincadeira? Não. A salvação, o dom que Deus nos entregou, o chamado que Deus te deu, é algo lindo, é algo sério, é algo tremendo. E Deus hoje está te dando essa injeção de fé. Porque talvez você esteja dizendo: eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer essa obra, eu não consigo fazer este ministério a qual Deus tem me entregue. E o Senhor procura no meu coração para trazer esta palavra para a amada igreja, nesse finzinho de ano. Porque, irmão, nós temos percebido que as pessoas, irmãos, o tempo é um dos nossos maiores adversários. E com o tempo, irmãos, às vezes nós estamos há um bom tempo esperando por uma resposta, por um milagre, por algo da parte de Deus, e o tempo começa a desgastar a nossa fé. E as pessoas começam a olhar para você e dizer: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus que disse que ia fazer isso na tua vida, que disse que ia te salvar a tua parentela, que disse que ia salvar o teu marido, a tua esposa? Cadê o Deus que disse que ia te curar? Eu quero te dizer, meu amado, que hoje o Senhor está trazendo à tua memória aquilo que pode te dar esperança, porque a promessa ainda está de pé. Aleluia, Ele está te dando uma injeção de fé. Aleluia, porque nós vamos esperar com a esperança, assim como Abraão esperou. Ele não tinha capacidade física para gerar filhos, mas Jesus, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Eu não quero saber o que o mundo está dizendo, eu quero saber o que eu te prometi. Você costuma dizer, irmãos, que muitas vezes nós acreditamos muito mais do que as pessoas nos falam, do que o inimigo às vezes usa a pessoa para tirar, nos entristecer, nos humilhar, nos entristecer, fazer você baixar a cabeça. Tem pessoas que acreditam muito mais do que o inimigo disse que ia fazer na tua família, do que Deus disse que ia fazer na tua família. Eu quero te dizer que a última palavra que dá é Deus. E se Ele disse que vai salvar a tua parentela, espera só mais um pouquinho, porque a vitória está chegando. Se Ele disse que abriu uma porta, querido, espera só mais um pouquinho, porque o milagre está chegando. Se você não recebeu até o momento, ou é porque aleluia, não chegou o momento, a hora exata de Deus, ou então porque Deus tem algo muito melhor, mais do que pedimos ou pensamos, mas a vitória é certa e ela vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Pelo menos no grande custar.
Senhor tem que tirar o espírito de inferioridade da tua vida, de você achar que não consegue, que não vai vencer, que não vai conseguir. Muitos homens, você pensa que esse tipo de pensamento só passa na nossa mente. Irmãos, grandes homens de Deus também passaram por esse mesmo dilema, de se perguntar se Deus era com eles. Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito e ele disse: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu não sei como falar. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não diga que és um menino, porque eu te escolhi. Glória a Deus. Gideão, oh Senhor, por que tu escolheste a Gideão? Gideão era da menor tribo, da menor família, e ainda era o menor da casa dele. Senhor, por que o Senhor escolheu Davi, que ele era o irmão mais novo e estava apacentando as ovelhinhas? Eu quero dizer que Deus ele pode tirar os seus escolhidos dos lugares mais extremos da terra, de todas as camadas sociais. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. Eu não sei qual é a tua condição social nesta noite, mas é o Senhor Deus que te escolheu. Eu conheço o Deus que te escolheu, que tem uma obra linda para fazer na tua vida. E Ele está dizendo: esforça-te e tente bom ânimo, porque eu vou te usar. Você diz que não sabe, realmente você não sabe, porque sou eu que vou te capacitar. Sou eu que estou te moldando, te preparando para a obra a qual eu vou realizar na tua vida. Você está na olaria do Senhor, porque Jesus ele disse que Ele colocou o seu tesouro escondido em vasos de barro, para que a glória e a honra seja dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê, querido? Porque se Deus não te levantar, se você louva para a glória de Deus, se você prega para a glória de Deus, se você ganha almas para Jesus, é para a glória de Deus. É Ele quem te capacita, é Ele quem te ergue, é Ele quem te levanta, e é Ele quem te manda você ir e realizar a obra. Fé de que Deus vai fazer muito assim. Não dê ouvidos, irmãos, aos murmuradores, aos pessimistas, que chegam para ti e dizem: nós não vamos conseguir alcançar a terra prometida, porque lá tem gigantes. Porque maior que está em nós do que está no mundo. Não temos, irmãos, aqueles que dizem: não adianta reconstruir os muros da cidade, porque tudo já foi destruído. Não dê ouvidos, irmãos, aqueles que dizem: não adianta mais, porque o teu irmão já faleceu há 4 dias, já cheira mal. Não adianta mais, não tem mais solução, porque se Deus dizer para Marta, Ele diz para ti nesta noite: Marta, se creres, verás a glória de Deus. É crer, querido. Se creres, verás a glória de Deus. Sai de perto por essas pessoas que te colocam para baixo. Porque se Deus prometeu que você vai ver a tua família entrando por esses portões, você vai ver a tua família entrando. Se Deus te prometeu que o teu parente que um dia estava na casa do Senhor e hoje está afastado dos caminhos do Senhor, ele vai voltar. Porque Deus tem uma obra na vida dele. Querido, se você tem orado a Deus e tem a Deus uma porta melhor de emprego, Deus te prometeu isso, que você vai subir, você vai ser, aleluia, uma mulher abençoada, próspera, creia, porque você vai até não saber de onde vem, mas Deus vai mudar. Não deixe as pessoas dizerem que você não vai conseguir, que já fizeram isso com muitas pessoas, inclusive com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Disseram da seguinte forma: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Pode alguma coisa sair dali do Papicudo, que tinha o punho do Jardim da Sema, das casas do Senhor? Pode alguma coisa boa sair de lá? Eu
quero te dizer, meu filho, que daqui desta igreja Deus está levantando missionários em nome de Jesus. Olha aqui daqui deste lugar, nosso Ceará, abençoado do Senhor, Deus está levantando ministros, está levantando pregadores, está levantando levitas, está levantando adoradores que vão impactar este país. Nós, irmãos brasileiros, temos um mal de achar que tudo que é bom vai vir lá no sudeste, do sul. Eu te digo, irmãos, que Deus está levantando aqui neste lugar homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Pois eu te digo, pode sim, porque de lá saiu o Filho de Deus, o menos Deus, o Senhor dos Senhores, o Salvador deste mundo, aquele que veio dividir a história deste planeta. Todo livro que você vai estudar a história, você vai ver que tudo se resume a dois momentos: ou é antes de Cristo, ou é depois de Cristo. Porque nada se faria se não fosse Ele, porque tudo é dele, porque tudo é para a honra e glória dele. É Ele que faz, dele é o querer, o efetuar a tua vida, meu filho. Não é você mesmo, não. É Jesus que faz isso na tua vida. E quando você, irmão, entende esse chamado, quando você entende que é necessário ter fé, o justo viverá pela fé. Quando você entende tudo isso que eu estou dizendo, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Os mesmos discípulos que naquele momento não conseguiram expulsar aqueles demônios porque não tinham fé, viram os milagres, mas na hora do vamos ver, eles davam para trás, eles retrocediam. Aqueles mesmos discípulos que viram Jesus apaciguar a tempestade e que Jesus dizendo para Pedro: Pedro, vem até mim. E ele começou a andar, e quando ele começou a ver a tempestade, ele começou a duvidar, a fé também foi diminuindo ali naquele momento, ele começou a naufragar e Jesus o salvou. Esses mesmos discípulos que de vez em quando Jesus estava dizendo: oh, povo de pouca fé. Esses mesmos discípulos que Jesus estava olhando para eles e dizendo: olha, eu nunca vi em Israel tamanha fé como a deste homem, como foi o caso daquele centurião romano. Este mesmo Jesus, esses mesmos discípulos, a qual Jesus estava sempre incentivando: tendes fé, sabe por quê, irmãos? Milagre não se entende, milagre se vive. Milagre não dá para explicar, querido, com uma fórmula matemática, não dá para explicar pela lógica humana. Milagre ele se vive, e eu sou um milagre, e você é um milagre por estar aqui. Quantos livramentos Deus não já te deu? E esses mesmos discípulos, irmãos, que Jesus de vez em quando tinha que estar ali. Tendes fé. Sabe por quê, irmãos? A gente acha às vezes que os grandes homens de Deus da Bíblia, parece que eles nunca passam por problemas, são super-homens. Quando na verdade você vê o Elias, que até alguns dias antes estava orando, estava caindo no fogo do céu, e dia depois estava se escondendo dentro de uma caverna com medo de uma mulher matar ele. Cadê o profetão que orou e o fogo desceu? Deus hoje está dentro da tua caverna e está dizendo: sai, porque a obra ainda é grande. Sai, porque não vai ser uma mulher que vai te derrubar. Sai, porque essa pessoa que tem se levantado do teu trabalho não vai ser ele que vai tirar a presença de Deus. Sai, porque a peleja e a jornada, meu filho, ainda é longa para você. Ainda é grande. Você vê, irmãos, os grandes homens de Deus passando por momentos assim. E comigo, com você, não é diferente. Há momentos, irmãos, que nós pensamos que não vai dar certo. Mas Jesus vem nos surpreende. Assim como ele faz com esse jovem que estava com acesso. E esses mesmos discípulos que estavam com pouca fé, quando eles entenderam o que Deus queria fazer na vida deles, quando Deus deu essa injeção de fé no coração deles, o mesmo discípulo que não conseguiu expulsar o demônio foi aquele que a sombra dele curava. Aleluia. O mesmo Pedro que no
nosso coração esta fé, esse ânimo, esta garra. Irmão, nós vamos fazer coisas tremendas, coisas que nem mesmo nós mesmos vamos acreditar. A minha mensagem, irmãos, aliás, a mensagem de Deus para o meu coração, para o coração da igreja, para esses últimos dias, esse finalzinho de ano, tendes fé, tendes fé, está chegando, espere só mais um pouco, tendes fé. Tendes fé no Filho de Deus e nos seus profetas e prosperareis. Você acha, irmão, que o que é ministrado aqui, através de oração, através de um louvor, através de uma saudação, são apenas palavras lançadas ao vento? Meu filho, o que Deus está lançando aqui nesta noite não são apenas palavras repetitivas ou mais uma pregação que você está ouvindo. Hoje nós trouxe aqui para vocês, para vir tomar posse, e tomar posse dessa fé e colocar ela em prática nesta noite. E você vai começar a ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17. Sabe os mesmos discípulos que estavam morrendo de medo do demônio? Sabe os mesmos discípulos que não tinham fé suficiente para operar aquele milagre? Olha o que aconteceu com eles aí, capítulo 10, versículo 17. E então regressaram os 70, e possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele lhe disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se submetem a vós, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Irmãos, o inimigo tem que colocar na tua mente que você vai ter que sair daquele teu trabalho, que o teu marido vai sair da tua casa. Eu quero te dizer que quem vai ter que sair de lá, o diabo vai se levantar contra a tua vida. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 eles fugirão da tua presença, porque hoje ele está te dando autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Hoje as obras malignas estão sendo colocadas por terra em nome de Jesus, porque Deus está te dando uma injeção de fé, uma injeção de ânimo para você prosseguir. Vamos só mais alguns passos. Não desanima, não retrocede. A vitória não é para os que olham para trás, é para os que olham para o alvo, que é Jesus. Aleluia, aleluia. E ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, irmãos, mesmo com toda essa fé, com toda a possibilidade de milagres que Deus pode te usar e que Ele vai te usar de uma maneira tremenda e sobrenatural, entenda, assim como Jesus disse para os apóstolos, Ele disse da seguinte forma: que bom que os demônios saíram, mas não se alegre porque vocês oram e os demônios caem por terra. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está rolado nos céus, está lá. Irmãos, até a salvação, irmãos. Essa questão que você diz, irmão, nós seremos arrebatados.
glorificados e moraremos junto com Cristo na glória. Isso é fé, meu filho, porque para o homem isso é loucura, mas para o que o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Dizem que aquele teu marido nunca vai ser crente. Quando eles verem ele ministrar a palavra de Deus, eles vão dizer: isso é loucura. É loucura mesmo. Quando vem aquele jovem que estava preso nas drogas se convertendo, vão dizer: isso é uma loucura, isso não existe. É loucura sim, mas para nós isso é o poder de Deus sendo revelado logo, porque a glória da última casa será bem maior do que a primeira, e onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. É isso que Deus vai fazer. O que você pode fazer, o que eu posso fazer, nós já fazemos, mas o que é sobrenatural, aquele que abre a boca. E talvez conhecendo, talvez alguém que você não tenha orado há tanto tempo e diz: eu posso ser qualquer coisa, menos crente. Quero te dizer, você, há uma probabilidade muito grande de Deus querer pela pessoa. Há uma probabilidade muito grande de eles ser escolhido do Senhor. Paulo não queria nem saber. Paulo atormentava, Paulo prendia, Paulo matava, Paulo, aleluia, ele fazia composto para prender o povo de Deus. Mas esse mesmo Paulo, irmãos, que perseguia a igreja, chegou o momento de ele cair do cavalo, Deus mostrar que é Deus na vida dele, e com que Deus não se brinca, com Deus não se esclarece, com Deus não se ignora, com Deus não trata ele como uma criança, Deus não é menino. Chega a hora, meu filho, que Deus coloca na parede, ele mostra que ele é Deus para fazer. Ele é poderoso, ele é fiel. E eu creio, irmãos, que ainda dá tempo de Deus fazer muita coisa em nossas vidas. Falta um pouquinho mais de uma semana para este ano terminar. Mas eu creio, irmãos, que Deus ainda pode fazer milagres. E quem sabe, irmão, tudo na virada, muitos irmãos vão estar contando testemunho de vitória. Sabe por quê? Porque hoje Deus está te dando uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, e está dizendo: eu estou contigo, a minha graça te basta. Aleluia. Deus está falando com você assim como ele fez com Paulo. Paulo disse: tanto você está na prova como está na bênção, tanto você está na prosperidade como na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está te renovando, está renovando as tuas forças como a da águia, porque você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar, porque a tua força é Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Você não vai retroceder. Quem vai cair por terra nessa noite é o inimigo que se levantar contra a tua vida. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Vamos esperar. Você vai ver o milagre, sim. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Eu quero orar por você, e nessa noite, você está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre urgente, Deus. Senhor, só tem uma notícia, Pai. Senhor, a minha fé está pouca, Senhor, me dá uma injeção de fé, porque até eu mesmo já estou começando a duvidar. Você está precisando dessa injeção de fé. Vem aqui, porque eu vou orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Vem aqui à frente do altar do Senhor.
já tomou diversas alternativas para tentar receber o teu milagre. Eu quero te dizer que hoje você está batendo na porta certa, que é Jesus. Você que também quer aceitar Jesus e quer ter esta fé do Filho de Deus, que opera sinais, prodígios e maravilhas, vem aqui na frente, porque eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Ou você que está por algum motivo afastado dos caminhos do Senhor, quero dizer que hoje Deus ele quer te renovar, porque a promessa ainda está de pé. Está aceitando a Jesus como Salvador, o único suficiente Salvador de sua vida, mas está se reconciliando a todo mundo, pedindo só a direção de fé de Deus agora. Eita Jesus, eu creio, Deus. Senhor, agora eu quero orar por este povo, por essas vidas que tanto precisam de um milagre, de uma resposta, Deus. Elas sozinhas não conseguem fazer isso. Senhor, mas assim como o Senhor fizeste com os discípulos, disse: eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Que esta autoridade seja derramada sobre cada um desses irmãos. Que a partir de hoje, que eles possam orar e vidas serão curadas. Que eles possam orar e vidas serão, eles se rendirão aos teus pés e te aceitarão como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Está levantando a gente de milagres aqui neste lugar. Muitas pessoas que têm se perguntado onde estão os milagres, que parece que cessaram na igreja. Eu quero dizer que o milagre, o dom do milagre não cessou. O milagre não cessou. O que está faltando é fé. O que está faltando é acreditar que vai acontecer. É isso que está faltando. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. É por isso que você não recebeu ainda aquele milagre. É porque nem você mesmo está acreditando que ele vai acontecer. Mas Deus manda te dizer, oh Jesus, que hoje está renovando a tua fé, para você caminhar, para você virar esse ano na bênção. Que Deus pergunta: será uma de vitória, será uma de muitos testemunhos, porque é Deus que vai agir na tua vida. Olha Deus confirmando a bênção. Olha Deus trazendo à memória aquelas promessas que nem você mais lembrava. Ele vai te dizer que Ele não esqueceu. Você pode ter esquecido, mas Ele não esqueceu da promessa. Ele não esqueceu de você. Assim como Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou do Senhor. Assim como Deus cuidou de Israel naqueles 40 anos no deserto, Deus pode te dizer que nesse deserto Ele não te esqueceu. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Nesse deserto, sim. Agora você ainda não entrou na terra prometida por falta de fé. Senhor, derrama sobre nós uma injeção de fé. Derrama sobre nós a confiança de sabermos o Deus que nós servimos. A confiança de poder ter a fé mesmo do tamanhozinho de um grão de mostarda, mas que poderemos dizer aos montes: sai daqui, lá. Nós iremos fazer sinais e prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja,
Abençoa esse ministério. Abençoa o nosso pastor. Abençoa cada obreiro, cada departamento. Eles continuam. Te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. E só quem crê, irmão, só quem tem fé, já assim, vamos dar uma oração de mãos. Irmãos, essa questão sobre fé é algo tão lindo, algo tão extenso. Mas para encerrar, eu queria te dizer algo da parte do Senhor. Jesus, quase toda vez que ele ia fazer um milagre, ele chegava para a pessoa e perguntava assim: o que queres que eu te faça? Aí tem coisas, irmão, você pensa, meu Deus, por que Jesus faz essa pergunta? Se há milagres que são tão óbvios. Se o cego Bartimeu chegou para ele e disse assim: Jesus, ele chegou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Parecia tão óbvio que ele iria dizer: Jesus, eu quero ser curado, eu quero voltar a ver. Mas ele não quer te dizer algo. Deus, em sua onisciência, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu e você precisamos. Mas quando Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está querendo ver se você tem fé para realmente saber. Se você tem fé que vai receber um milagre. Aquele sai poder ter dito: Senhor, só me abençoa mesmo, porque eu acho que eu nunca mais vou voltar a enxergar. Aliás, no caso dele, é cego de nascença, eu nunca vou ver na minha vida. Mas não, ele disse: Senhor, eu quero ver. Hoje Jesus está fazendo essa mesma pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Ele já sabe o que você precisa, mas ele quer ver a tua fé, para saber se você sabe, se você tem a ciência de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando você levar os teus joelhos para orar, não esquece de orar por aquela causa impossível, não. Não acha que já está perdido, não. Porque hoje Jesus está te perguntando: filha minha, filho meu, o que queres que eu te faça? E diante de tudo isso, irmão, que foi posto nessa noite, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Deus abençoe esse ministério. O próximo ano seja um ano de mais e mais bênçãos e vitórias. Aleluia. Esperamos, meus amados, nossa festa de aniversário próxima semana. Aleluia. Que Deus abençoe vocês ricamente com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.